Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos de fé. Deus abençoe a todos. Deus abençoe essa emissora e a alegria da companhia do nosso amigo, irmão de fé, Toninho Neves, aqui do lado. Que Deus abençoe a todos. Na técnica aqui, nosso irmão Ivaí. Deus abençoe a todos que me ouvem pela Rádio Colom FM 90.3. Pelo canal no YouTube, Palavras de Vida e Edificação com Vilmar Beduski. Que Deus abençoe esta palavra, trazendo graça, vida, saúde e alegria. E na oração da fé, sejamos todos abençoados pelo poder de Deus. Porque nós cremos no que a palavra diz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, como está em 10:17 do livro de Romanos. Meus amigos, meus irmãos de fé, a mensagem deste dia, a mensagem para o coração dos filhos de Deus é esta, no capítulo 7, versículo 12 do livro de 2 Crônicas. A mensagem, o título dela é voltar às origens. Deus não muda, tanto no Velho e no Novo Testamento, Deus é um só. Não existe duas Bíblias. A palavra de Deus, a palavra é viva, é real, é poderosa. E quando nos alimentamos da palavra de Deus, flui essa fé, essa certeza da presença de Deus, da proteção de Deus, da provisão de Deus, da salvação de Deus. Está escrito em 7:12 de 2 Crônicas. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: Eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. O Senhor aparece a Salomão, o Senhor se revela a Salomão e Deus fala ao coração de Salomão que o Senhor ouviu a sua oração. O Senhor apareceu a ele. E meus amigos, meus irmãos, a palavra foi essa: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para a minha casa de sacrifício. A casa, o templo no Velho Testamento, que é figura da igreja no Novo Testamento. Sempre lembre de Hebreus 3:6, Cristo como filho na casa. Qual casa somos nós? A igreja, o povo de Deus. E o Senhor diz nesta revelação: se o Senhor falando, eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda que ordene aos gafanhotos que devorem, que ainda ordene aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga, a peste sobre a minha própria gente, sobre o meu povo. E ele fala para a igreja, para a casa, para os filhos, para o povo: se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, só há um nome, o nome de Cristo, 4:12 de Atos, nenhum nome foi dado no céu e na terra pelo qual sejamos salvos, senão pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O nome que é sobre todo nome, como está no capítulo 2, 10 e 11 do livro de Filipenses. O povo que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, a casa de Deus, a igreja de Deus na terra, ela está debaixo de um nome, não de um credo, de uma religião, de uma denominação, de uma instituição, de uma placa denominada no nome. Não, nós estamos no nome. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não há, meus amigos, outra forma de ser atendido, abençoado por Deus. Não tem outra forma. Qual é a forma? A forma é essa aqui: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. É prova que diante de Deus não tem lugar para orgulho, soberba ou altivez. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar, se converter dos seus maus caminhos. Dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e seus erros, curarei a sua terra, sararei a sua terra. Essa é a volta às origens. Temos que voltar às origens. Não existe nada de imediato, senão desta forma que o nosso Deus opera. E bem-aventurado aquele que atende. Feliz aquele que recebe a palavra com amor, a palavra de Deus. O céu se fechou
Parece que Deus já não recebe a oração. Parece que o céu está fechado sobre a nossa cabeça. É quando falta chuva, que é o sinal de Deus, é a manifestação da graça de Deus e do poder de Deus. Simbolizado pela chuva, o céu está cerrado, fechou-se, já não se sente mais Deus. A comunhão com o Todo-Poderoso, perdeu-se o prazer da palavra, perdeu-se o prazer da oração, da comunhão, da reunião com os demais filhos de Deus. O céu está fechado. E a palavra diz que essa disciplina ela aumenta sobre o seu povo e diz o quê? E se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra. Começa as crises nas finanças, perda financeira, necessidades materiais. Meus amigos, meus irmãos, vamos atender a palavra divina como ela é. Fechou-se os céus, já não há mais aquele derramar da graça divina, não há mais o fluir verdadeiro de Deus. Não há verdadeiramente mais a bênção material, a bênção nas coisas do trabalho, das finanças, dos negócios, das empresas, não é verdade? E ao mesmo enviar praga sobre a minha própria gente. Peste é a palavra, meus amigos, meus irmãos, porque o pecado, ele traz isso. O céu se fecha, há necessidades e há doenças. É a palavra. Há um Deus que governa. Ninguém pode mudar esse governo e essa forma do agir de Deus. Por quê? Porque o povo se afastou. Porque o povo está orgulhoso, soberbo. Ele disse, se o povo que se chama pelo meu nome. Se o povo que se chama pelo meu nome, se é uma condição. Somos de Deus? Somos a casa de Deus? O povo, a igreja de Deus na terra? A casa de oração somos nós, as pedras vivas, como está em 2,5 de 1 Pedro. Então, a palavra de se humilhar, orar, buscar a minha face. Viu o processo da oração? Se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos. A razão de tantas coisas ruins é porque se afastamos de Deus, entrando por falsos caminhos mundanos do mundo, das distrações, de tantas coisas, nos levando para a vida do sentimento da alma e consequentemente para as obras pecaminosas da carne. Que palavra maravilhosa! Então, quando nos sentimos céu fechado, as coisas não estão acontecendo, começa a aparecer pragas e doenças. Qual é o caminho? Reclamar, murmurar, fazer esses votos loucos que acontecem nessas denominações para conquistar bênçãos, enriquecendo esses homens, falsos obreiros? Não é dessa forma. Não é assim que a palavra diz. A palavra diz que o povo que se chama pelo nome, ele deve se humilhar, orar, buscar a face de Deus. E quando estamos diante de Deus, então somos convencidos dos pecados, dos maus caminhos, e abandonar os falsos caminhos, os maus caminhos. A palavra diz então, se buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei. Primeiro, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, antes de ser sarados, de ser abençoados com a graça divina, com as bênçãos na vida material e na vida física, nós precisamos saber que os pecados são removidos e a terra é sarada. Que Deus nos abençoe. Que hoje em diante, diz o Senhor, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que se realizarem neste lugar. Que lugar? A casa? O templo? Quem é o templo? Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Vós, no plural, vós, o templo de Deus, e que Deus habita em vós? Aquele que destruiu o templo de Deus que sois vós, Deus destruirá. 1 Coríntios 3,16. Nós somos o templo. Nós somos a casa. Nós, as pedras vivas. Cristo como filho na casa, qual casa somos nós? Não tem outra forma. E quando nos reunimos dessa forma, no nome, o Senhor está atento neste lugar para ouvir, abençoar, sarar, perdoar, transformar e socorrer. Creia na palavra. Volte às origens.
é o momento de nós orarmos em Cristo Jesus. Senhor nosso Pai, nosso Deus, como te glorificamos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a voltar às origens. Voltar o que a palavra fazer e cumprir o que a palavra manda. Obrigado, Senhor. Que o teu Espírito Santo ilumine os corações daqueles que estão ouvindo essa palavra. Que o Senhor ajude, Senhor, o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e buscar a tua face e se converter dos seus maus caminhos. E verão os pecados perdoados, a terra sendo sarada. Ó Deus que sara, Jeová Rafá, Deus que sara. Cura as enfermidades desta hora. Abençoa teus filhos, o teu povo. Ilumina com entendimento, livrando de todo e qualquer engano, Senhor. Livra o teu povo dos enganos, porque do Senhor vem a bênção, a provisão, a saúde e a paz. Seja sobre todos essa graça divina, é a nossa oração nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. É isso aí, meus amigos, meus irmãos, como é bom estar aqui pela Rádio Colom FM 90.3, falando a palavra como ela é, e no canal no YouTube, Palavras de Vida e Edificação com Vilmar Beduschi. Se inscreva, divulgue esse canal. Hoje, 8 da noite, vamos estar no Itaú, na Rua Nitápolis 407, na reunião de oração, estudo da Palavra Divina, um dos assuntos mais profundos do Novo Testamento, o capítulo 12 de Apocalipse, falando sobre o Filho Varão num período poderoso de oração. Domingo, 9 da manhã, o estudo Vida de Mateus e o batismo que haverá. Batismo por imersão, batismo nas águas, de manhã, depois da reunião da manhã, e à noite. Domingo, 7 da noite, o partir do pão, a ceia do Senhor, sendo o terceiro domingo, declarando que nós confiamos que Cristo morreu e voltará. Um abraço a todos, Deus abençoe a todos. Até a próxima, meus irmãos, fique com Deus.